Olá, seja muito bem-vindo ao Business, o panorama mais completo de negócios da sua TV. Eu sou Bruno Meyer e vamos aos destaques da edição de hoje. Elon Musk desiste de comprar o Twitter. O Business vai mostrar o passo a passo desse acordo, desde a compra da primeira ação da rede social pelo empresário até a queda das empresas de tecnologia nas bolsas americanas. A Netflix e a Microsoft se unem para oferecer assinaturas de streaming. Como vai funcionar a parceria entre as duas gigantes americanas? A venda de produtos pela internet no Brasil perde o fôlego pelo segundo mês consecutivo, o que causou o resultado que surpreendeu até mesmo quem acompanha o varejo nacional. O Banco Gaúcho Banrisul abre um edital para destinar 30 milhões de reais para startups brasileiras. O presidente do banco, Cláudio Coutinho, estará em nossos estúdios para detalhar os dois setores alvos da instituição. E o aeroporto de Heathrow, em Londres, pede às companhias aéreas para parar de vender passagens no verão, o que explica o caos que muitos aeroportos do mundo estão vivendo. Fica ligado porque o Business está no ar. E olha, o acordo mais controverso do semestre, muito provavelmente deste ano, mexeu mais uma vez com o mundo dos negócios. Elon Musk desistiu de comprar o Twitter. Olha, nós já levantamos aqui no Business que a insistência do empresário nas últimas semanas de questões que envolviam spams, que envolviam contas falsas do Twitter, poderia ser uma maneira do empresário tentar renegociar o valor com a empresa ou mesmo de desistir do acordo. Ele batia muito nessa tecla, né? A transação não poderia ser concluída sem saber quantos robôs existiam na plataforma. E foi exatamente o que aconteceu. O dono da Tesla e da SpaceX anunciou que não quer mais o Twitter. Advogados do empresário alegaram que a rede social não havia fornecido informações sobre as contas falsas solicitadas por quase 2 meses. O que pode ter acontecido além dessa versão oficial feita por advogados? Bem, a tentativa de rasgar um acordo na ordem de 44 bilhões de dólares coincide com um ambiente ruim de quase tudo o que envolve tecnologia esse ano. As primeiras vezes em que Elon Musk começou a comprar ações do Twitter foi no fim de janeiro. E muita coisa mudou de lá para cá, né? Por exemplo, não havia guerra russa na Ucrânia, os papos de que o mundo poderia entrar em recessão praticamente não existiam e o principal, as ações das empresas de tecnologia estavam bem, estava apenas mais ou menos 10% abaixo das máximas históricas. Agora, tudo se inverteu. A bolsa de tecnologia de Nasdaq em Nova York caiu 29,5% no primeiro semestre, a maior queda percentual de todos os tempos. A Tesla também foi muito afetada nos últimos meses. A queda das ações da fabricante de carros elétricos tirou mais de 100 bilhões de dólares do bolso de Elon Musk, se a gente comparar com novembro. Agora, o que vai acontecer? Vai iniciar uma disputa judicial, o processo do Twitter contra Elon Musk, que o obriga a cumprir a oferta, já foi protocolado na última semana. Os advogados da empresa chamaram a rescisão do acordo de indevida e ilícita. Agora, quem lamenta profundamente também a desistência de Musk são os bancos norte-americanos, tanto o Morgan Stanley quanto o Goldman Sachs, porque eles receberiam comissões por representar cada uma das partes que ultrapassariam 1 bilhão de reais. Em tempos de crise à vista nos Estados Unidos, seria um alívio financeiro. Nessa história, que ainda vai ter muito chão pela frente, todo mundo vai sair, pelo menos agora, está saindo perdendo com isso.
E falando ainda sobre o momento dos Estados Unidos, a inflação americana bateu 1,3% em junho contra uma previsão de 1,1%, ou seja, maior do que o projetado. Nos últimos 12 meses ficou em 9,1%, acima dos 8,8% previstos pelo mercado financeiro. E sabe o que isso significa? A inflação americana está alta pra caramba, está muito alta. Os 9,1% em 12 meses são o maior valor em 40 anos. Por isso é natural que as empresas, e eu vou falar agora das gigantes norte-americanas, já comecem a desenhar os próximos tempos com uma ameaça de recessão nos Estados Unidos. Quem escreveu um e-mail sobre o assunto foi o CEO do Google, o Sundar Pichai. Ele escreveu aos funcionários que pretende reduzir as contratações a partir de agora até dezembro de 2022. Como todas as empresas, escreveu Pichai, não estamos imunes aos ventos contrários econômicos. Precisamos ser mais empreendedores, ter foco mais nítido e mais fome do que mostramos em dias mais ensolarados. E realmente os dias não estão nada ensolarados para as empresas de tecnologia, como eu acabei de falar, né? Acabei de falar da bolsa de Nasdaq, que caiu aí quase 30% nos 6 primeiros meses deste ano. Por isso, outras empresas da área anunciaram cortes. Elon Musk confirmou que a fabricante de veículos elétricos vai demitir 10% dos funcionários nos próximos 3 meses. A Netflix demitiu mais de 400 profissionais, a maioria dos Estados Unidos, mas atingiu a operação no Brasil também. A Microsoft também cortou postos de trabalho. As demissões afetaram menos de 1% dos 180 mil funcionários e abrangeram vários grupos, incluindo consultorias, e foram espalhadas por todas as unidades. Porque há 4 tempestades no caminho. A inflação nas alturas, a guerra russa na Ucrânia, que não acaba, falta de suprimentos como os chips e uma eventual recessão. No caso do Google, o anúncio não significa demissões. É uma pisada no freio, vamos chamar assim. O CEO, inclusive, falou que vai se concentrar na contratação de pessoas ligadas à engenharia em 2022 e 2023. O Google emprega hoje cerca de 164 mil profissionais. E agora uma notícia que embaralhou muita gente essa semana. Microsoft e Netflix juntas, é isso mesmo? Pois escuta a parceria feita entre essas duas gigantes. De um lado, a empresa de tecnologia fundada por Bill Gates e Paul Allen, a Microsoft. E do outro, a gigante do streaming Netflix. Pois é, as duas se uniram para oferecer um novo tipo de assinatura de streaming. Tempos atrás, a Netflix já havia falado de uma provável versão do serviço de streaming com veiculação de anúncios, que é basicamente o seguinte: você está assistindo uma série de TV e para tudo para aparecer uma publicidade, uma propaganda. Só que isso vai ser mais barato. E como é que vai funcionar essa união? A Microsoft vai trabalhar, entre outras funções, na inserção de anúncios dentro da Netflix. Será oficialmente a parceira global de vendas e tecnologia de publicidade para a Netflix. O anúncio foi uma surpresa, realmente, porque faz com que a Netflix, segundo analistas, abra mão de uma parte da sua receita com anúncios. A Netflix é a maior no setor de streaming, mas teve o pior ano da década ao reportar a perda de 200 mil assinantes em apenas 3 meses e tem uma projeção aí de mais perda pela frente. A decisão de dar uma opção ao consumidor de um pacote mais barato, porém com anúncios, é uma maneira de reter a queda e aumentar o cofre da empresa com mais assinaturas. E o Mercado Livre acaba de levantar 233 milhões de dólares em financiamento privado com o banco Goldman Sachs. Essa dinheirama, mais de R$1 bilhão, vai acelerar um outro negócio da empresa, que é a fintech Mercado Pago.
O valor será usado totalmente para conceder crédito para empresas, para pequenas e médias empresas parceiras da plataforma no Brasil e no México. Desse dinheiro, 106 milhões de dólares vêm diretamente para o Brasil e 127 milhões de dólares para o México. Desde o ano passado, o banco norte-americano já injetou 485 milhões de dólares na plataforma. E você pode fazer a pergunta, né, Bruno, por que tanto dinheiro vem direcionado ao Brasil? Olha, o Mercado Livre, ele nasceu na Argentina, uma empresa argentina, mas ela ganha dinheiro mesmo no Brasil. Mais de 40% da receita líquida vem daqui. Para se ter ideia, dos 140 milhões de usuários únicos, 74 milhões são usuários brasileiros, o que dá 53% das vendas da plataforma nos 19 países em operação. Hoje, o comércio eletrônico do Mercado Livre conta com 11 milhões de vendedores na plataforma e registra uma média de 34 vendas por segundo. É uma máquina de vendas. E o comércio eletrônico no Brasil tem perdido a força neste ano após uma euforia nas vendas pela internet a partir de março de 2020, quando o mundo ficou trancafiado com a pandemia. As vendas pelo mundo digital recuaram pela primeira vez em abril, numa retração de 6,5%, e a queda seguiu em maio, que foi uma retração de menos 1%. Os dados são comparados ao mesmo período de 2021 e são da consultoria de pesquisas MCC Neotrust. Segundo quem acompanha o setor do varejo, esse desaquecimento nas vendas online já era esperado em algum momento, mas não quedas seguidas como ocorreu em abril e maio. E é uma má notícia para essas varejistas saber que o comércio eletrônico perde um pouco do fôlego. Afinal, elas investiram nos últimos tempos justamente na expansão do digital. A estimativa no começo do ano era de uma alta no faturamento online de 8% em 2022. Agora, depois das revisões, segundo a consultoria, a expectativa é de um crescimento de apenas 5%. E isso ocorre não só pela base de comparação de 2021 e também pela alta inflação nos preços, mas pela volta do comércio nas lojas presenciais. A United Airlines vai investir 30 milhões de reais para comandar o centro de manutenção de grandes aeronaves do aeroporto do Galeão, no Rio de Janeiro, cujas obras ficarão prontas no fim do ano. O lugar vai permitir que a companhia aérea norte-americana faça manutenção de aviões que permaneçam no Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro por períodos longos. A expectativa é que o investimento gere mais de 1.000 empregos diretos e 700 indiretos. A novidade que movimenta o setor aéreo brasileiro e gera empregos, isso é importantíssimo, né? Coincide com o projeto da construção de um terminal VIP no aeroporto de Guarulhos. Só esse contrato com Guarulhos prevê investimentos na ordem de 80 milhões de dólares, cerca de 425 milhões de reais. A unidade, que ficará próximo ao Terminal 3, será voltada para passageiros de primeira classe e executiva de voos comerciais, mas também poderá atender passageiros de jatos executivos. Um modelo de terminal de alto luxo já existe em outros lugares do mundo, como Estados Unidos, Europa, Dubai, mas ainda não estava na América Latina. Tanto o hangar para manutenção das aeronaves da United Airlines quanto o terminal VIP em Guarulhos tiveram a autorização do governo, que deu ok para a concessionária dos aeroportos assinarem esses contratos. O secretário de Aviação Civil, Rony Glanzman, diz que a medida ajuda concessões antigas a atraírem investimentos de grande porte, que é o que tem acontecido por ali. E ainda falando em aeroportos, só mudando de região, de país, o aeroporto de Heathrow, principal centro de transporte aéreo do Reino Unido, tem vivido uma situação de caos há meses. Atrasos em pousos e decolagens, filas muito longas de passageiros, problemas na entrega de bagagens e cancelamento de voos, muitos voos.
Por essa razão, o aeroporto anunciou que vai reduzir o fluxo de passageiros no terminal para 100 mil por dia e pediu formalmente às companhias aéreas para parar de vender passagens no verão. Olha a situação, para diminuir o impacto desse caos aos turistas de todo o mundo. E tudo isso é ocasionado pela falta de profissionais no setor, um tema que a gente discute com frequência aqui no Business. De acordo com o CEO do aeroporto de Heathrow, funções críticas do aeroporto sofrem com a falta de pessoal, em especial trabalhadores em terra, contratados pelas companhias para gerenciar o check-in, por exemplo. Não tem gente para fazer isso. As companhias no mundo que demitiram milhares de profissionais durante a pandemia agora têm dificuldade para recrutar funcionários. A gente tem que sempre lembrar, né, que recrutar funcionários do setor aéreo é muito difícil por questões de treinamento. Imagina treinar um piloto, imagina treinar um comissário. Tudo isso demanda tempo e é por isso que faltam tantos profissionais do setor e está causando todo esse caos no mundo todo. E a alta dos preços tem pressionado os lucros e as perspectivas de recessão têm colocado em xeque muitas das empresas dos Estados Unidos. Dois dos maiores bancos norte-americanos apresentaram dados decepcionantes, o que reforça o tom pessimista dos mercados. O JP Morgan teve uma queda de 28% nos lucros no segundo semestre, para 8 bilhões e 65 milhões de dólares, muito pior do que o esperado por analistas de Wall Street. O presidente do JP Morgan, Jamie Dimon, sinalizou uma série de preocupações, como tensão geopolítica, elevada inflação, diminuição da confiança do consumidor e um aperto quantitativo nunca antes vistos, nas palavras dele, à medida que crescem as ameaças ao crescimento econômico global. Nos Estados Unidos, no entanto, a economia continua a crescer e tanto o mercado de trabalho quanto os gastos do consumidor permanecem saudáveis. Quem diz é o líder do maior banco norte-americano, o maior banco dos Estados Unidos. Agora, mudando de instituição, o Morgan Stanley também decepcionou. Os lucros vieram abaixo das estimativas pela primeira vez em 9 trimestres. Outros grandes bancos dos Estados Unidos, o Goldman Sachs e o Bank of America, publicam os seus números semana que vem e isso é um sinal de alerta também. Tenha certeza que muitos bancos privados brasileiros estão de olhos para ver os resultados dos seus pares nos Estados Unidos. O Banco Gaúcho Banrisul acaba de abrir 5 linhas de crédito para financiar startups. Serão 30 milhões de reais destinados a essas empresas. A meta do banco é ter até 150 empresas com faturamento anual igual ou inferior a 90 milhões de reais nessa carteira. E para falar dessas iniciativas, eu recebo em nossos estúdios o presidente do Banrisul, o Cláudio Coutinho. Muito obrigado pela sua presença aqui no Business. Cláudio, a primeira pergunta é o seguinte: o Banrisul ele tem se destacado por ter as startups como metas. Por quê? Bom, antes de mais nada, Bruno, obrigado pelo convite, estar aqui. Bom, o Banrisul, como um grande banco de varejo que é, ele precisa ter à sua volta um ecossistema de empresas, startups, empresas inovadoras, empreendedoras, que tragam inovação para a própria operação do banco. O banco não conseguiria internamente gerar as oportunidades em processos, em como se relacionar com clientes, que são geradas a partir da parceria com essas startups. Por isso que nós, junto com o FINEP, abrimos essa linha de financiamento. Essa linha de financiamento é para até 150 empresas do Brasil inteiro. Nós estamos no Rio Grande do Sul, mas empresas do Brasil inteiro podem se candidatar, startups que faturam até 90 milhões, e trazendo seus projetos, e o Banrisul vai fazer uma análise, e aí a gente vai poder, então, fazer empréstimos que, no seu total, podem chegar a 30 milhões de reais. E tem um foco específico para essas startups? O foco, basicamente, o foco são as linhas de interesse do Banrisul, que, primeiro, é toda a área financeira, relacionamento com clientes, como você pode transformar a jornada, a experiência do cliente mais fácil, mais simples.
E, por outro lado, a área do agronegócio. O agronegócio no Rio Grande do Sul responde por 40% do PIB gaúcho, e todas as ideias inovadoras que facilitem e que transformem a jornada também do nosso cliente agricultor, agroindustrial, a ter uma jornada mais simples no banco, e isso possa ser proporcionado por uma startup, é o ideal. Então, nós temos aí no agronegócio também uma veia de prioridade para que a gente tenha, então, inovação vindo das startups, mirando o setor do agronegócio. É bom o senhor falar de agronegócio, porque o Banrisul, ele é muito conhecido pela questão, por ter o agronegócio como meta, né? Como é que o senhor avalia o agronegócio este ano? Bom, o campo no Rio Grande do Sul, como eu comentei, responde por 40% do PIB gaúcho, né? Então, é muito importante para o Rio Grande do Sul a atividade do agronegócio. Ano passado, nós tivemos lá um problema de uma seca que, de certa forma, atrapalhou, mas foi tão produtivo, tão rentável, mesmo apesar da seca, que você tem aí um crescimento do PIB do Rio Grande do Sul ano passado foi 10%, enquanto o Brasil cresceu 5%. Ou seja, o PIB gaúcho, alavancado pelo agronegócio, apesar da estiagem da seca, cresceu 10% no ano de 2021 fechado, contra o crescimento do Brasil, que não foi 5%. Agora, deixa eu chamar a atenção da nossa audiência em relação ao Banrisul. O Banrisul, ele está listado na B3, a Bolsa de Valores de São Paulo, ou seja, uma empresa de capital aberto, mas, ao mesmo tempo, ele é do estado do Rio Grande do Sul, né? Eu não lembro de ter um banco regional tão forte no Brasil, né? Por quê? Por conta da cultura do gaúcho aí de ter o seu próprio banco? Bom, primeiro, o Banrisul abriu capital, se não me engano, em 2007. Então, ele tem metade das ações que pertencem ao Estado, que são ações ordinárias, então o Estado tem um controle através dessas ações, e a outra metade é o capital preferencial que é negociado na B3. Nós temos hoje uma grande liquidez na B3, no sentido que temos um capital muito pulverizado nessas ações preferenciais, tem mais de 100 mil acionistas. O banco é reconhecido também como um banco que distribui muito dividendo, quer dizer, nós temos uma política de distribuição, uma prática de distribuição de 40% do resultado na forma de dividendos e da forma trimestral. Então, o investidor nosso, ele recebe a cada trimestre lá parte dos proventos. Agora, qual é o papel do Banrisul no Estado? Ele, de certa forma, ele consegue alavancar o desenvolvimento do Estado, e como há uma percepção na sociedade gaúcha desse papel do Banrisul, existe também uma recíproca, ou seja, o povo gaúcho olha para o Banrisul como o seu banco. Então, é uma relação muito diferente. Eu não vejo no Brasil nenhum caso como o Banrisul, em que o cliente tem uma fidelidade ao banco pelo que o banco faz para a sociedade, para a economia gaúcha. O banco é um grande financiador, por exemplo, do agronegócio, financiador também de investimentos no Estado. Isso, então, traz uma certa fidelidade da parte do gaúcho ao banco. Um dos pontos que me chama a atenção do Banrisul, o Banrisul mantém 500 agências físicas. Esse é um dos pontos que a gente discute aqui no Business, porque tem muitos bancos tradicionais que estão, de certa maneira, se livrando, não na totalidade, mas fechando agências físicas. Como é que vocês do Banrisul pensam em relação à agência física? O futuro é o quê? Bom, nós, em termos de fechamento de agências físicas, a gente fechou marginalmente nesses 3 anos e meio, sei lá, nem 30 agências a gente fechou, mantemos aí em torno de 500 no nosso total de agências. O que a gente imagina para o futuro? Eu acho que o modelo vencedor, que é o que o Banrisul está apostando, é um modelo chamado FI digital. É o físico com digital. Quer dizer, o nosso banco é um banco ultra digital, 80% das nossas transações já são feitas pelo meio digital, temos 1.400.000 acessos por dia no nosso app, temos mais de 1.300.000 clientes que têm o app baixado e usam regularmente. Então, nossas transações têm crescido, transações feitas pelo meio digital, a mais de 30% ao ano. Então, a gente tem um grande investimento nessa área e queremos que o nosso cliente seja atendido da forma digital, para que a vida dele seja fácil. Bem, nós recebemos no Business o presidente do Banrisul, Cláudio Coutinho. Muito obrigado pela sua presença
aqui no Business, trazendo grandes novidades, principalmente aí essa linha de crédito de 30 milhões de reais para as startups. Quem quiser mandar o seu projeto tem até quando, Cláudio? Tem até o final de julho para mandar para o banco o projeto para entrar lá no concurso. Maravilha, uma super oportunidade aí para tantas empresas e startups no Brasil. Mais uma vez, obrigado pela sua presença aqui no Business. Muito obrigado, Bruno. E mais uma reação à guerra na Rússia. As vendas de carros na Renault caíram quase 30% no primeiro semestre após o fechamento das operações na Rússia. As vendas da companhia caíram acentuadamente depois que a montadora francesa anunciou, saiu da Rússia, que é o seu segundo maior mercado. A montadora já considera uma ampla reestruturação na empresa. E agora o meu amigo Alex Ruffo, apresentador do Máquinas na Pan e que entende tudo do setor automotivo, esteve no Pantanal e falou com um executivo da GM que traz novidades da área, especialmente para o business. É com você, Alex. Meu caro Bruno Meyer, um prazer participar do programa dessa semana, do Business dessa semana, para falar de um assunto que está totalmente alinhado com esse ambiente aqui do Pantanal. Emissão zero e preservação do meio ambiente. E para isso, a gente vai conversar com Nelson Silveira, diretor de comunicação da GM para a América Latina, para falar do mundo da eletrificação. Tudo bem, Nelson? Sim, Alex, um prazer falar contigo e com todos os ouvintes da Jovem Pan. Eu acho que é isso, né? A GM aponta agora para o norte da eletrificação e com muitas novidades. Olha, a GM tem a visão de um futuro com zero acidente, zero emissão e zero congestionamento. E para isso nós estamos investindo 35 bilhões de dólares até 2025 para lançar 30 novos veículos totalmente elétricos e também veículos autônomos, né? Isso faz parte do nosso esforço para chegarmos a 2040 com a neutralidade em carbono. Então, eliminando os veículos a combustão e adotando os veículos 100% elétricos. E também já anunciamos, né, nesses dias que vamos ser a empresa, a nossa Chevrolet será a empresa com o maior portfólio de veículos elétricos da América do Sul e vamos lançar aí nos próximos anos o Bolt EUV, o Equinox EV e o Blazer EV. Agora, colocando literalmente o carro na trilha, fala um pouco pra gente desse projeto e do engajamento da GM no projeto Felinos Pantaneiros. Alex, a GM hoje, o negócio da GM no mundo, ele é todo estruturado dentro do guarda-chuva do ESG, né, do ambiente, social e governança, né? Então, quer dizer, além de todo o esforço que nós temos do lado de produto, né, para podermos contribuir para esse futuro, né, com zero emissão e neutralidade em carbono, nós também temos trabalhos sociais muito importantes. Nós temos um compromisso de ser a empresa mais inclusiva do mundo e também temos um compromisso com o meio ambiente, né, com a biodiversidade. O projeto Felinos Pantaneiros é a oportunidade de nos unirmos com o Instituto Homem Pantaneiro para preservar esse felino que é o animal símbolo do Brasil e da América do Sul e que é o topo da cadeia alimentar. Onde você encontra a onça pintada, significa que todo o ecossistema está preservado. Então, preservar a onça é absolutamente fundamental para nós podermos preservar esse bioma do Pantanal. Valeu, Nelson. Muito obrigado. Eu que agradeço. Um abraço a você e a todos os ouvintes da PAN. Obrigado, Alex, meu colega aqui de Jovem Pan, apresentador do Máquinas da Pan, entende tudo do setor automotivo. Obrigado pela contribuição aqui no Business. E vamos mudar de setor, falar de shopping center. Os shoppings Iguatemi divulgaram que as vendas da empresa cresceram 30% no segundo trimestre para 4 bilhões e 300 milhões de reais, um recorde para o período, com 8 shoppings crescendo mais do que 30% no trimestre. A comparação é com o mesmo período de 2019. O destaque ficou para a área de moda, calçados e artigos de couro, com avanço de 51%. Saúde, beleza e joalheria cresceram 34%. A gente sempre cobre aí com lupa o setor de shopping center, porque o setor de shopping center fala de consumo e fala também de muito emprego. E com isso eu encerro mais uma edição do Business. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta na próxima semana. Muito obrigado. Até lá. Tchau, tchau. Realização Jovem Pan News.